Olá pessoal, vamos dar continuidade à diferenciação entre uma terapia e um processo terapêutico. O processo terapêutico pode ser qualquer coisa que a gente faça e que nos ajude a lidar com o nosso sofrimento. Por exemplo, uma arte marcial, um esporte, as artes, a escultura, a pintura, isso é um processo terapêutico, tá? Qual é a diferença de um processo terapêutico analítico e de outros processos terapêuticos, né? A diferença é que eu vou procurar uma pessoa que ela está no lugar do suposto saber, como dizia o Lacan. E esse lugar do suposto saber é de uma pessoa que já passou por esse processo. E esse processo que envolvia as próprias emoções e a própria história de vida. A recontagem da própria história de vida. E por que falar é terapêutico, né? Quando a gente conversa com um amigo, é terapêutico. Quando a gente fala com um vizinho sobre qualquer outra coisa, embora estejamos angustiados, a gente melhora. A diferença de estar em um processo terapêutico que é analítico e que é uma psicanálise, é que a gente vai ressignificar a própria história. Não ressignificar no sentido de que a gente vai mudar a história que passou, mas a gente vai aprender a lidar no hoje com as respostas que a gente vem dando. E as respostas que a gente vem dando hoje, ela está muito ligada àquilo que eu tenho como referência, e essa referência ela vai se repetir aqui em casa, ali no vizinho, lá no aeroporto, no restaurante, no lugar que eu for. Então, as referências que eu tenho, ela vai ser a forma como eu vou responder ao mundo real. E esse mundo, ele vai me exigir outras respostas. E eu não vou conseguir dar, porque as referências que eu tenho são essas. A partir do momento que eu começo a lidar com essas referências e começo a mudar o meu ponto de referência e ser eu o ponto de referência, e não aquilo que me falaram, eu passo a tomar novas decisões. O processo analítico ele se diferencia dos outros processos terapêuticos porque ele é uma análise da minha pessoalidade, de como que eu venho lidando com as coisas da vida. E isso faz toda a diferença entre uma conversa com um amigo e a conversa com um psicanalista. Vou dar continuidade e aprofundar um pouquinho mais sobre a questão do processo analítico nos próximos vídeos. Obrigado.